Olá, meu nome é Raíssa Moura Costa, sou aluna do curso de Bacharelado em Música com habilitação em flauta transversal e meu orientador é o professor mestre Alberto Sampaio Neto. O trabalho é coletânea de partituras para quartetos de flautas transversais, transcrições e adaptações de hinos cristãos. O problema gerado da pesquisa é escassez de material didático voltado ao ensino coletivo da flauta transversal, com repertório adequado à prática nos cultos em igrejas evangélicas. Nos últimos anos, tem aumentado a procura por aulas de música nas igrejas evangélicas ou alunos que vão até as escolas de música buscando aprender algum instrumento para tocar nos cultos de sua igreja. Algumas denominações possuem restrição no tipo de repertório a ser apresentado durante seus cultos, o que também influencia muitas vezes no repertório que é apreciado pelos membros dessas igrejas no dia a dia. Muitas vezes as próprias igrejas providenciam hinários com arranjos para coro a quatro vozes nos principais hinos cantados durante seus cultos. Algumas possuem também cifras para acompanhamentos de instrumentos harmônicos. Porém, para instrumentos melódicos, como a flauta transversal, não é tão comum encontrar material para ensino coletivo e que utiliza também repertório adequado para a prática nos cultos. Os métodos que são utilizados nas aulas são muitas vezes compostos por músicas eruditas que não fazem parte do contexto dos cultos cristãos. O objetivo específico seria produzir uma coletânea de partituras transcritas e adaptadas para quartetas de flautas transversais com 30 canções de hinários cristãos, indicando também os aspectos técnicos e musicais de cada hino. Os procedimentos metodológicos. O repertório está sendo selecionado de 2 hinários cristãos. A harpa cristã, que é o hinário oficial das igrejas Assembleia de Deus aqui no Brasil, publicado pela editora CPAD, que possui cerca de 640 hinos. E o hinário para o culto cristão, que é chamado de HCC, um dos 2 hinários oficiais das igrejas batistas brasileiras, que possui também mais de 600 hinos. Para escolher as 30 músicas a serem transcritas para os quartetos de flauta, foram estabelecidos alguns critérios, e a voz principal se encontra na maioria das vezes escrita na parte do soprano, foi pré-analisada. Evitou-se a inclusão de hinos cuja melodia principal contivesse muitas notas consecutivamente repetidas, e também escolhemos músicas que possuíam aspectos técnico-musicais diversos, alguns melódicos, como presença de saltos ou predominância de gravos conjuntos, cromatismos, escalas, arpejos, músicas que tivessem melodias diferentes uma das outras, porque muitas são bem parecidas. E ritmos diversos também, compassos variados, células rítmicas diferentes. Enfim, como muitos hinos têm características melódicas e rítmicas muito semelhantes entre eles, buscou-se selecionar aquele com características mais diversificadas. Um dos critérios também é que no produto final houvesse pelo menos uma música em cada uma das 12 tonalidades maiores e 12 tonalidades menores, não necessariamente mantendo a tonalidade original do quarteto para coro, porque para encaixar na tessitura da flauta transversal pode ser necessário mudar as tonalidades. Na harpa cristã só havia um hino escrito em tonalidade menor. Já no hinário para o culto cristão, haviam vários hinos em tonalidades menores. Por esse motivo, grande parte dos hinos na coletânea final em tonalidades maiores serão da harpa cristã e nas tonalidades menores do hinário para o culto cristão. Depois que foi selecionado o repertório, as 4 vozes de cada música elas serão analisadas criteriosamente para a escolha de tonalidades finais e de adaptações necessárias. Por exemplo, podem ser feitas adaptações facilitadoras que permitam que o aluno mais iniciante no instrumento possa tocar determinada voz, ou até mesmo encaixar as vozes mais graves ou mais agudas na tessitura da flauta. Enfim, adaptações de acordo com as características do instrumento. Por isso, as músicas elas foram experimentadas em muitas tonalidades antes de decidir a tonalidade final de cada uma. Depois dessa análise da decisão das tonalidades, as partituras serão transcritas e adaptadas, serão feitas variações melódicas ou mudanças rítmicas necessárias de acordo com a necessidade de cada música, inclusão de sinais de dinâmica e de articulação que não tem nas partituras originais. Antes de cada partitura, haverá um texto explicativo contendo observações sobre cada voz
ou sugestões de procedimentos didáticos, para se tocar individualmente e em grupo. Depois será feita a elaboração de um texto introdutório explicativo sobre a coletânea, que é o prefácio e outras informações gerais. O último passo é o projeto gráfico do produto, planejamento, diagramação, formatação e impressão. Já foram selecionadas e transcritas no editor de partitura MusaScore aproximadamente 20 músicas. Por enquanto foi utilizado apenas esse editor de partituras. Caso haja necessidade, serão utilizados outros. As 4 vozes originalmente escritas para coro dos hinos estão sendo criteriosamente analisadas e experimentadas em diferentes tons, com o objetivo de estabelecimento da tonalidade definitiva e realização de adaptações rítmico-melódicas didaticamente apropriadas. As referências incluem métodos de flauta transversal, de iniciação, principalmente, os próprios inários, o inário para o culto cristão e a harpa cristã, materiais sobre quartetos de flauta transversal e materiais sobre as práticas de reelaboração musical, como transcrição e adaptação.